Seguindo para o fluxo dos procuradores, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo, porque como eu estou fazendo ele com áudio, vou tentar detalhar ele mais um pouco. Todos os vídeos que eu postei com legenda estão nesse canal aqui. Vocês se inscrevem lá para dar uma força. Eu vou estar reagindo a eles aqui e falando por cima. Mas se tiver alguma parte que eu achar necessário abrir o programa mesmo, está aqui. Eu vou abrir e explico para vocês. Então, o primeiro vídeo, que eu já tinha explicado mais ou menos como é que é o painel no vídeo anterior, mas só repassando. Os procuradores, eles vão receber tarefas judiciais e de secretarias judiciárias. A secretaria judiciária eu vou explicar mais para frente, mas a partir do primeiro momento que o procurador vai receber, que é uma intimação, vai ser judicial. Ao entrar na tarefa judicial, vocês vão ver que vocês conseguem visualizar um resumo aí de todas as tarefas que vocês têm pendentes. Se vocês quiserem, vocês podem estar criando uma pasta e colocar alguns processos nela. Essa pasta pode ter o nome que vocês quiserem. É só para organização mesmo. Clicando na tarefa, vocês vão ver que o primeiro documento que ele vai abrir é essa capa. Essa capa é gerada pelo próprio SUP com informações do tribunal. Então, aqui você consegue ver algumas informações do processo, classificação, procedência, se ele é vinculado ou não, as partes que estão nele. Isso aqui são informações básicas. Nessa tela aqui, onde tem 45, 44, vai descer 43. Isso são documentos e movimentações do processo. Todos eles estão aqui. Vocês podem ordenar por ordem crescente ou decrescente. Tem alguns outros filtros aqui também que vocês podem utilizar para tentar achar o documento mais rápido, mas o mais importante seria nesses 3 pontos, filtro de documentos. Essa opção ela é importante porque ela filtra os documentos que são administrativos e os documentos que são do tribunal, judiciais. Então, todos, vai mostrar todos. Administrativo vai mostrar apenas o que é documento administrativo, ou seja, interno do sistema. E integração vai mostrar só o que tiver no processo judicial, ou seja, no tribunal. Beleza. Agora vamos para o próximo vídeo, que eu explico um fluxo básico de como solicitar subsídios e prosseguir com o peticionamento, né? Ou seja, vocês estão com a tarefa judicial de vocês. O que vocês vão fazer se vocês precisam solicitar subsídio para o suporte? Vocês vão vir nesses 3 pontos, criar a tarefa. Em espécie de tarefa, vocês vão colocar fornecer subsídios. Podem usar o filtro para achar mais rápido. Aqui eu vou só fazer um detalhe, que esse filtro está funcionando melhor quando você coloca as coisas em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. Às vezes quando você coloca minúsculo, ele costuma não achar as coisas. A gente está querendo corrigir isso também. Aqui no setor
A unidade vocês podem deixar sob Procuradoria-Geral de Cial. E o setor, vocês vão escolher o setor, o suporte do núcleo de vocês. Essa opção que está colocando aqui agora, a distribuição automática, ela vai redirecionar para um servidor automaticamente, ao invés de você precisar selecionar um usuário. É basicamente isso que essa função faz. Que é a parte do setor. Vocês vão ver que tem na aba de diage tem um suporte para cada núcleo. Na DCP é a mesma coisa. Nesse caso aqui, a gente está indo na suporte do residual. Aqui vocês podem colocar um prazo para a tarefa. E marca a opção dias úteis. É importante marcar essa opção. E vocês podem colocar uma observação. Essa parte é opcional, mas pode ser colocado. Pode salvar. Ele está dando esse erro quando vocês criam tarefa. Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Mas não é erro não. A tarefa está indo. A gente quer corrigir isso aqui também. Mas pode ficar despreocupados que não é erro, a tarefa ela foi. E vocês conseguem confirmar que foi desse jeito que vai mostrar agora. Clicando na tarefa de novo. Vocês vão ver que aqui em cima tem uns ícones azuis. Isso aqui são todas as tarefas que estão abertas nesse processo. Um processo ele pode ter mais de uma tarefa, e vai ser o caso. Aqui vocês podem ver que foi criada uma tarefa para mim, que foi essa que foi criada agora, com a espécie de fornecer subsídio a defesa em juízo. Aqui, essa parte também é opcional, tá? O Matheus aqui ele criou uma pasta chamada Guardando Informações e colocou esse processo lá dentro, só para ele se organizar melhor. Mas isso aqui é opcional. E aqui é como vocês colocam o processo dentro da pasta. É só clicar nessa pastinha e clicar na pasta correspondente. Agora, depois que o suporte atuar nesse processo, vocês vão receber uma tarefa de secretaria judiciária. Essa tarefa, vocês vão ver aqui nos documentos que o subsídio foi juntado. Está aqui no documento 54. Se vocês tiverem alguma dúvida de qual documento é administrativo judicial, usa sempre aquele filtro lá que eu expliquei anteriormente, que é aqui nesse botão, né? Beleza. Aqui no caso o documento foi juntado, é aquele 54, ok? Então, como essa tarefa de secretaria judiciária, eu tinha explicado anteriormente para vocês que ela é só uma notificação. Vocês não conseguem fazer peticionamento a partir de uma tarefa de secretaria judiciária. Então aqui vocês só vão movimentar a tarefa. O movimentar aqui ele tem mais ou menos o mesmo sentido de encerrar, mais ou menos. Eu vou explicar isso para vocês mais na frente. Mas basicamente aqui vocês vão estar encerrando a tarefa dando ciência que vocês receberam os documentos. Então, prosseguindo, clique em movimentar, em espécie de atividade. Vocês vão colocar ciência, posição de ciência. Pode colocar uma observação. E clique em movimentar.
feito, que aqui a tarefa está encerrada. Agora vocês podem retornar a tarefa judicial de vocês. O Matheus, no caso, tinha colocado no passo a guardar informações e está aqui a tarefa dele. Tá vendo que mesmo em outra tarefa o documento está aqui. Isso porque a tarefa está conectada com o mesmo processo. Então ela vai estar mesmo. A partir daqui, se vocês não precisarem fazer nenhuma solicitação de subsídio, acionar o suporte para nada, tudo que vocês precisam fazer é elaborar a petição. Vocês podem ignorar todo esse passo que foi feito. Essa parte de pedir subsídios. Pegar só a tarefa judicial e prosseguir com essa parte aqui. Vocês não precisam fazer nada daquilo que foi feito antes, caso o processo não precise de atuação de suporte. Agora, vocês podem criar uma minuta. Aqui vocês vão utilizar o editor e podem usar o modelo de petição em branco. Isso vai criar uma minuta. Essa minuta ela já vem com um modelo pré-escrito. Esse modelo vocês podem editar aqui na hora, ou vocês podem criar alguns pessoais de vocês também. Aqui eu atento vocês para sempre estarem utilizando esse botão de salvar. Ele até tem um salvamento automático, mas atualmente o tempo está muito longo. A gente já tem uma notícia boa para isso já, mas ela nesse momento agora, desde que eu estou gravando esse vídeo, ela não está implementada ainda. Mas então sempre cria um costume de, na hora que vocês estiverem mexendo no documento, salvar. Aqui o Matheus já colou a petição dele. Agora o que ele vai fazer? Ele vai anexar o documento que foi juntado, que foi os subsídios. Então aqui em anexar, vocês vão em anexar e por cópia. Novamente, essa parte aqui é só se precisar anexar um subsídio mesmo, fornecido pelo suporte. Se for o caso de ser só a petição, pode pular essa parte também. Por cópia, vai selecionar o documento 54, que é o documento que veio de suporte. Clica aqui e aqui em cima em anexar cópia. A partir daqui vocês já podem prosseguir para o peticionamento. Aí o que é importante aqui? Essas três opções. Peticionamento eletrônico. O documento vai ser peticionado, ou seja, ele vai ser juntado no processo judicial. Juntar no processo, ele vai ser juntado no processo administrativo. Submeter aprovação não vai ser utilizado ainda agora, mas isso seria o caso, por exemplo, de um estagiário precisa pedir aprovação de procurador para um documento, aí ele clica aqui. Em espécie de atividade, vocês vão colocar que mais corresponde com o processo. Nesse caso aqui, o Matheus está utilizando manifestação preliminar. A observação é opcional. E aqui vocês podem movimentar. Quando vocês clicarem nesse botão com o peticionamento eletrônico ativado, ele vai peticionar. Beleza. Esse é um fluxo básico de solicitação de subsídio. Aí tem um outro exemplo que seria solicitação de subsídio também, mas no caso do procurador precisar mandar um despacho junto. Nesse caso, o processo é muito similar mesmo. A única diferença é que quando vocês estiverem na tarefa judicial de vocês, vocês vão criar uma minuta com o editor, usando o modelo de despacho. Aí vocês vão colar o despacho de vocês. Digitar o despacho de vocês, perdão. E usar a opção de juntar no processo, que isso aqui é um documento administrativo. Então,
toma muito cuidado aqui. Senão ele vai peticionar o despacho. Junta no processo. Outro cuidado que vocês têm que ter aqui também é o de desmarcar ou encerrar a tarefa. Por quê? Como isso aqui é uma solicitação de subsídio, vocês não querem que essa tarefa seja encerrada. Vocês querem que ela continue, para vocês poderem peticionar depois. Então aqui vocês vão desmarcar. Errou, esqueceu de desmarcar ou encerrar a tarefa? Não é o fim do mundo não, para ficar tranquilo. Dá para recriar essa tarefa depois. Mas se atentem a sempre desmarcar ou encerrar a tarefa. Em espécie de atividade, vocês podem colocar despacho do procurador. E a observação opcional. E movimenta. Ignora esse erro, tá? Ela foi movimentada. O documento foi juntado. O despacho está aqui, no documento 47. A partir daqui, vocês já vão fazer aquele processo que é feito no anterior, que é você criar uma tarefa e acionar o suporte. Então, a única diferença do com despacho e sem despacho é essa. Sem despacho, você já aciona o suporte de cara. Com despacho, vocês primeiro juntam um documento através da minuta e depois vocês passam para o suporte. E vai mudar também a espécie de tarefa, né? Que essa aqui vai ser fornecer. Vai ser fornecer subsídio do mesmo jeito, então nem a espécie de tarefa vai mudar. O setor vai ser o suporte do núcleo. Residual aqui também, no caso. E o resto do fluxo aqui é normal. Vocês vão receber a tarefa novamente pela Secretaria Judiciária, encerra, prossegue com o peticionamento. No vídeo 4, complemento de subsídio. O fluxo é idêntico ao sem despacho. Mesma coisa. Só muda a espécie de tarefa. Aqui é no caso de vocês precisarem de complementação de subsídio. Então, aqui no vídeo de propósito eu já pulei justamente para a parte de criar tarefa na espécie, porque é basicamente a única coisa que vai mudar aqui. Que aqui vai ser complementar subsídios da defesa em juízo. O resto do fluxo completamente idêntico também. O exemplo 4, perdão, o parte 5, a mesma coisa, só que é uma solicitação de cálculo. Aqui vai mudar só duas coisas. Vai mudar a espécie e o setor. Ao invés de vocês abrirem para o setor de suporte, vocês vão abrir para DCP, que é o setor de cálculo. Aí nesse vídeo aqui eu resolvi deixar o fluxo inteiro para deixar vocês acostumarem, mas não precisa. Pode pular para a parte aqui, ó, de escolher a espécie, que é o que o Matheus já está fazendo aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, espécie de tarefa. Ele está indo em junto no filtro, ok? Cálculos. Busca. Mas aqui tem algumas opções de cálculo. Conferir cálculos a contraparte é o que o Matheus vai usar aqui. E aqui no setor, ao invés dele escolher, vai ser o suporte, ele vai escolher a DCP. Aqui também vai ter uma DCP para cada núcleo, tá? É porque nesse momento que foi criado o vídeo, eu não estava com todos criados ainda, mas hoje já tá. Então se vocês forem ver lá, já vai ter um para cada núcleo. E novamente, o resto do fluxo todo igual ao que já foi explicado. Então qual é o resumo? Vocês vão receber intimação como uma tarefa judicial. Se vocês não precisam acionar o suporte para nada, podem prosseguir com a criação da minuta e o peticionamento.
Se vocês precisam acionar o suporte, vocês vão criar uma tarefa, escolher a espécie correspondente, escolher o setor de suporte do núcleo de vocês e criar essa tarefa. Quando o suporte atuar, vocês vão receber uma tarefa de secretaria judiciária. Essa tarefa de secretaria judiciária vocês podem movimentar e encerrar ela, que ela é só uma notificação. Aí vocês dão ciência que vocês receberam. Confere também, né, se o documento foi juntado mesmo. E a partir disso, vocês prosseguem com a criação da minuta. E nesse caso, também vão ter anexos, né? Nos anexos, vocês colocam o documento que foi juntado pelo suporte. Mesmo caso se for cálculo. Cálculo vocês também. A única diferença vai ser a espécie e o setor. Se vocês precisam acionar o suporte ou o cálculo também com despacho, a única diferença é que antes de criar essa tarefa, vocês vão criar uma minuta, preencher o despacho e juntar no documento no processo administrativo. Após fazer esse procedimento, vai o mesmo fluxo anteriormente. Cria a tarefa, setor correspondente, vai lá o suporte vai atuar, vocês vão receber de volta para a Secretaria Judicial, o resto tudo é igual. Em resumo é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem onde me encontrar.